A gente vai falar sobre cansaço. Cansaço hoje em dia até parece que virou normal. É normal acordar cansado, é normal chegar meio-dia e estar super cansado, chega no final do dia, muito cansaço. Eu me lembro, antes de eu ir para fazer a minha especialização no Hippocrates Institute, nos Estados Unidos, eu fiz uma especialização lá em desintoxicação, em detox. Foi aí que surgiu a nossa marca Saúde Detox. Começou lá nos Estados Unidos, quando eu fui fazer essa especialização no maior centro de detox do mundo. Foi uma experiência realmente transformadora. Oi, Maluzinha! E lá o Saúde Detox nasceu. Eu fui fazer essa especialização porque eu queria me aprofundar na minha saúde física, né? Para agregar ao meu trabalho de educação emocional que eu já fazia naquela época. E os resultados de toda a minha experiência e a reforma com que todo o protocolo de desintoxicação me trouxe foi realmente revelador, né? Até os meus vídeos antigos do YouTube, lá no canal Saúde Detox, eu documento tudo desde o início. Eu era super envergonhada para falar na câmera. Para mim foi uma grande barreira, inclusive, para eu ter começado, né, em 2015. Lá tá tudo documentado, como foi a minha experiência no Hippocrates e todo o passo a passo do que transformou a minha vida, ok? Através de uma alimentação desinflamatória, anti-inflamatória e principalmente uma alimentação que acionava a minha alta performance, ok? Mas o número 1 que eu notei nessa minha transformação em 2015 foi essa virada do cansaço. Eu me lembro que eu me sentia cansada todos os dias, em certas horas do dia, e eu nunca tinha questionado isso. Eu achava que isso era normal. Acordar com sono depois de ter dormido 8 horas, 9 horas é normal. Eu achava que era normal almoçar e ficar cansado depois do almoço. Eu achava que era tudo normal. Então é o tipo da coisa que a gente acaba acostumando, infelizmente, né? Foi até que, passando por uma desintoxicação profunda, eu fui para lá para estudar, né? Eu comecei a aprender e entender o porquê que eu achava que cansaço era normal. Porque eu não me lembrava mais o que era não sentir cansada. E foi muito interessante, eu acordava cedo de manhã, 6 horas da manhã, porque lá a nossa vivência começava super cedo pra gente fazer todas as meditações, yoga, Qigong. Eu fiz outras modalidades orientais, muita coisa oriental. A gente fazia parte da plantação, da nossa alimentação, enfim. E depois de tarde eu tinha aula na sala de aula, no computador. Então era bem intenso a minha rotina lá. E eu nunca tive tanta energia na minha vida. Isso tudo com 2 crianças pequenas, que eu chegava no final do dia, ainda tinha que cuidar e dar atenção para elas. Então, os meus níveis de energia, eles estavam absurdos, muito fora do normal. Eu ainda, eu ainda jovem, né? Eu tinha 20... Ok, eu tinha 30 e pouco aninhos. Eu tô tentando fazendo as contas aqui. My God! Eu já não era tão jovem assim. Eu já tinha os meus 30 e poucos anos, mas mesmo assim, não justificava os níveis de energia estarem tão baixos. Então, eu descobri, há muito pouco tempo, estudando o protocolo de desintoxicação, me especializando lá nos Estados Unidos, que eu sempre fui cansada. E eu sempre achei que esse cansaço era normal. E eu só descobri que não era normal depois que eu me desintoxiquei e eu tive níveis de energia que eu desconhecia. E isso foi muito legal, porque aí eu comecei a juntar. As pecinhas, porque eu fui para lá para fazer uma especialização
e eu no fim acabei iniciando uma pesquisa lá, o qual foi tão interessante os resultados dessa pesquisa lá dentro do Instituto, enquanto eu estava fazendo essa especialização, que eles me convidaram para fazer esse trabalho da pesquisa lá dentro enquanto eu estava estudando. Então eu acabei trabalhando lá também, enquanto fazendo a especialização. Foi muito legal, porque daí eu não estava só me pesquisando e vendo todo esse impacto da alimentação, os níveis de energia com a minha saúde mental e emocional, que era o meu trabalho de pesquisa anteriormente. Eu fui juntando as peças, estudando o que esse quebra-cabeça virou, e eu estudei toda a minha turma também. Eu fui acompanhando o desenvolvimento deles. E aí eu comecei a desenvolver esse protocolo em cima da alta performance, que muito desse protocolo a gente faz hoje no programa Autofagia Detox, o PED, certo? E aí eu comecei a estudar. Bom, então vamos ver o que foi que realmente fez diferença aqui nos meus níveis de energia, porque eu fui do 8 para o 80, né? Em questão assim de 2 semanas. E depois na terceira semana eu já mostrei todos os resultados dos exames, né? E lá no YouTube tá tudo documentado, os meus exames, tudinho. E os níveis e tudo que mudou no meu corpo. Não cabe agora, quem quiser dar uma olhadinha, vai lá e checa. Aí eu comecei a estudar todos esses dados, né, científicos, comprovados no papel, dos exames, peguei os dos meus colegas e comecei a montar esse quebra-cabeça. Bom, aí esse quebra-cabeça virou gigante, né? E muito interessante conseguir ver os padrões, porque tudo aquilo que estava acontecendo comigo estava acontecendo com os meus colegas no campo físico, mental, emocional e energético. A parte energética é interessantíssima, é a quarta parte, mas primeiro a gente vai cobrir essas 3, tá? E no campo físico, aí eu peguei o campo físico, eu espedacei ele todinho, né? E aí tem toda uma lista do que nos deixa cansado. Eu vou pegar os principais aqui, porque claro, a gente não tem como cobrir tudo, certo? Mas assim, agrotóxico é o número 1. Agrotóxico é hoje o maior causador de intoxicação, tá? Intoxicação física é o maior causador de cansaço físico. Só que aqui a gente vai falar do cansaço físico, mental, emocional e energético, tá? No campo físico, literalmente é intoxicação alimentar. Aí pega os agrotóxicos, que é o mais óbvio e o que de fato mais impacta. E aí a gente vê qual região do mundo que mais usa agrotóxico? O Brasil. Dentro do Brasil, qual que é o estado que mais usa agrotóxico? Rio Grande do Sul, onde eu fui criado, onde eu nasci e cresci. Aí eu comecei a ver as pessoas, começar a analisar, começar a olhar para o meu passado e começar a ver, né, toda a história desse cansaço em mim e nas outras pessoas. E juntando com o que eu estava estudando e vendo com os meus próprios olhos, perante esse protocolo de desintoxicação, onde, número 1, a gente só comia orgânico. Só ali, né, a redução de toxina, de ingestão de toxina, ela cessou bastante, né? E o corpo, quando a gente consegue parar com aquilo que nos faz mal, o que o corpo faz? Aí o corpo começa a lidar com o que está estocado, que já está ali dentro, que um dia fez mal, ok? Porque dependendo da quantidade, tem uma hora que o corpo já não consegue mais, né? Ou ele faz uma coisa ou ele faz outra. Ou ele cuida para sua sobrevivência, ou ele limpa a casa. Ele nunca consegue limpar a casa, ok? Ele tá sempre apagando fogo. Então, no campo físico, o que mais te deixa cansado é a toxina dos agrotóxicos dos alimentos, ok? Aí tem um nível de toxina muito malvado, muito vilãozinho, que está disfarçado de coisa boa e que tá todo mundo ou a maioria das pessoas ingerindo porque eles são do bem.
E o do bem tá entre aspas aqui, porque ele não é nada do bem, né? Assim, todos os pacotinhos de bolachinha sem açúcar, de bolachinha sem farinha, de bolachinha sem gordura trans, de bolachinha sem lactose, de bolachinha low carb, tudo isso, acredite se quiser, faz mal. Sabe por que que faz mal? Porque é processado. É processado. Tudo aquilo que é processado, gente, é inflamatório, ponto final. Bota um ponto final aí, tá? É desculpa para quem gosta. Eu também sofri com isso. Eu também gostava das bolachinhas, dos bolinhos, dos tantinhos. Eu também gostava, eu também comprava e eu achava que eu estava arrasando comendo algo super do bem. Mas é mais um vilão aí da indústria, né, que achou essa janela enorme agora do pessoal super interessado em saúde. Então, em vez de comer o açúcar, ele come o adoçante, mas o adoçante, no final das contas, faz tão mal quanto, né? E por aí vai. Então, realmente, essas são os dois pontos aqui. Eu poderia continuar, tá? Mas é muita coisa pra gente cobrir. No campo físico, o que mais deixa o corpo cansado é toxina. As duas piores toxinas, agrotóxico, tá? A quantidade do Brasil é absurda, a maior quantidade de agrotóxico consumido no mundo é daqui do Brasil, tá? Segundo, os industrializados, os processados, tudo aquilo que está dentro do pacote, que passou por um processo, que veio de uma fábrica, já faz mal para você. Juro por Deus, faz mal, é inflamatório. Gente, eu vi isso com os meus próprios olhos dentro do microscópio. Pensa bem, tá? Eu vi um sample de sangue ali na lâminazinha, tirado na hora, ok? De um sangue que está desintoxicado, ou seja, que fazia 2 semanas que não comia nem o processado, e eu vi de uma pessoa que recém tinha chego no instituto, dentro do nosso laboratório lá, e tinha consumido essas coisinhas saudáveis um dia antes. E aí eu compara, certo? É impressionante para quem tem algum dia a oportunidade, vir a ter a oportunidade. Vale a pena, vale a pena. Eu até poderia estar disponibilizando isso, vídeos que deve ter de pessoas que mostram isso. O sangue, tá? Ele flui, ele tá fluido, ele tem espaço, ele tem uma comunicação ali acontecendo, as células, as organelas, tudo dá pra ver. E quando tá intoxicado, é tudo junto, não tem espaço, tá tudo meio vai, não vai, não tem fluidez, ou seja, aquilo tá entupindo. Então, eu vi com os meus próprios olhos uma dieta com processados e com agrotóxico e uma dieta limpa, ok? Então, essa é a causa do seu cansaço. Você tá cansado, aí se você tira o seu sangue, vai lá no microscópio e vê, você vê o porquê que tá cansado, tá? Dá pra ver que tá cansado. Não é um flow de energia, de ânimo, de vida, ok? Então, no campo mental, o campo mental tem tantos mitos, gente, e é a minha área de especialização, antes mesmo de me especializar em detox, tá? O campo mental é o seguinte, tem tantos mitos também que a gente acaba caindo nessas armadilhas, né? O que nos deixa cansado, o que acaba com a nossa energia no campo mental. Então vamos lá. Você sabia que são 80 mil pensamentos por 24 horas que o nosso sistema mental processa? Pois bem, para uma pessoa que tem entendimento de gerenciamento interno, gerenciar todos esses 80 mil pensamentos já é difícil. É bem difícil, tá bom? Aí tem várias ferramentas que te ajudam nesse processo, né? A educação emocional, meditação, tem algumas outras terapias holísticas, né? Tem o biomagnetismo, tem a liberação emocional massiva, terapias as quais nós fazemos junto dentro do programa Autofagia Detox UPED. Super eficientes, comprovadas cientificamente. Lindo!
Mas, pro normal das pessoas que não se tem uma educação sobre o processamento mental, o que acontece? Ela é vítima de 80 mil historinhas acontecendo na tua cabeça num flow, né? Numa velocidade insana, o qual acaba nos entretendo. É muita historinha que fica nos entretendo. E o grande problema disso é o seguinte: a gente tem a tendência de só querer focar nas coisas positivas, né? Trocar o assunto das coisas negativas para quem tem um pouco mais de atenção no seu flow mental. E tem aquelas pessoas que já prestaram tanta atenção no hábito mental negativo que acaba ficando naquelas historinhas que é o pior cenário que pode acontecer na vida delas. Elas estão lá, já a coisa nem aconteceu ainda, ela já tá pensando como que seria se aquele desastre acontecer, não é verdade? Todos nós passamos por isso. É normal também. Nenhuma coisa e nem outra te ajuda nos teus níveis de energia, porque cansa. 80 mil pensamentos por dia, eles cansam. Eles cansam primeiro porque é muita coisa e a gente não tem educação suficiente para gerenciar isso, né? Segundo, porque eles têm peso energético de fato. Eles têm numeração vibratória, ela é pequenininha, mas ela faz diferença. Tu chega no final do dia, depois de 80 mil pensamentos, sem gerenciamento, o que acontece? Você tá cheio, você tá pesado. Tem gente que tem enxaqueca, né? Tem gente que não pode parar um minutinho para olhar um filme que já dorme, né? Tem gente que não consegue meditar porque dorme. Isso aí é muito cansaço mental, né? Cansaço mental, o que acumulativo gera várias patologias mentais, né? Gera um estado emocional ansioso, pode gerar a depressão, ansiedade crônica, ataque de pânico e por aí vai. Até chegar uma esquizofrenia, né? Porque esquizofrenia, ela é a falta do gerenciamento do processamento mental, né? Então a coisa vai se escalando de uma vida, pum, acontece isso. Então, qual que é o X, o ponto da questão para esse processamento mental, ele não te pesar, não te cansar? Bom, claro que uma boa educação interna e saber gerenciar seria o número 1, né? Isso qual a gente deveria estar aprendendo na escola, primeira, segunda série, começa a aprender aos pouquinhos o que é uma coisa, o que é outra, né? Assim, uma vida inteira de educação interna te leva de fato a um bom gerenciamento. Esse, infelizmente, não é a realidade aí da maioria das pessoas, porque a gente tá muito preocupado em aprender sobre o sistema normal do mundo e as histórias e geografias e biologias, e o mais importante, que é aprender sobre o que é isso aqui, o que eu faço com isso aqui, quem que é a inteligência que governa isso daqui, como que eu governo isso daqui. Isso não é ensinado. Então, eu compartilho com você que preste atenção para não se apegar nem nas histórias boas, nem nas histórias ruins. O que pesa ali é o apego. E não existe só ser apegado às histórias mais lindas de dentro da sua cabeça, ok? Porque o que governa isso, o que precede isso, é o hábito já. É o hábito do apego. E assim como você está apegado na historinha linda, em certo momento da tua vida, quando você menos esperar, aquela historinha ruim também vai te pegar, né? Por quê? Porque você já se acostumou com o apego. Se iludir com uma cabeça 100% positiva é um mito perigoso. Eu estou terminando um mestrado da ciência da psicologia positiva, o qual eu fiz justamente para entender que isso não funciona. Pode isso? Pode. Eu estudo todos esses anos, inclusive estou migrando para um PhD justamente para provar que todas as teorias que eu estudei, elas não funcionam.
E eu, se Deus quiser, estou provando isso também cientificamente, né? Por isso que a ciência é tão linda, porque a gente consegue, né, evoluir ela através da classificação ou desclassificação daquilo que mais nos favorece. Então, esse é o maior ponto do cansaço mental, é o apego deste fluxo de 80 mil pensamentos por 24 horas, ok? Gerenciamento, quando você aprende a gerenciar, não tem apego. Quanto menos apego, mais leve você fica. E você tem que ser justo com a realidade, ok? Não adianta se apegar no 100% positivo, que uma hora a casa cai e aí você não consegue segurar a onda do oposto do pensamento positivo. Mas assim, mais pra frente a gente pode fazer outras lives só nesse tópico aí, porque hoje é um resumão de todos os pontos principais do cansaço dos 4 âmbitos da nossa saúde: física, mental, emocional e energética. Nós já falamos da física, acabamos de falar da mental e agora eu vou falar da emocional, que também é uma parte que eu gostava muito quando eu estudei educação emocional. A minha primeira graduação nessa parte de saúde mental foi em educação emocional. Então, quem aí a vida inteira achou que se eu estou sentindo, eu tô sentindo aquela pessoa, ou eu sinto, hoje meu dia não tá... A gente sente muito, né? Pois é. Sabe da onde que vem tudo isso? Daquele fluido de 80 mil pensamentos que a gente acabou de falar, tá? Eu penso, logo eu sinto, né? Esse é a frase que de fato Descartes, o filósofo grego, falou há tantos 500 mil anos atrás. Ele falou: penso, logo existo, e eu peguei e agora eu retorci ela e eu resumi para penso, logo sinto. Se eu existo porque eu penso 80 mil pensamentos por dia desgovernados e sem gerenciamento, então é isso que eu sou, né? Eu sou 80 mil pensamentos loucos por aí. E que na verdade acaba sendo, porque o mundo tá do jeito que tá por causa disso aqui, ó. Então, eu penso, logo eu sinto. Nosso estado emocional, gente, ele é governado 100% pelo nosso processamento mental, ok? Então, assim, ter um minuto de amor, ter um minuto de ódio, ter um minuto de irritação, ter logo um minuto de sonho, aí logo tem um minuto de desapontamento, aí logo tem um minuto de nervosismo, aí logo tem um minuto de, enfim, surto. Todas essas mudanças de humor, tá? É o reflexo de um gerenciamento mental inexistente ou pouco gerenciamento. Mas como eu falei antes, no mundo hoje, com pouca educação interna, de fato, isso é normal para todo mundo, para mim, para você, porque a gente não vem de uma história de civilizações que entendem esse gerenciamento. Então a gente vem sofrendo anos após anos dos exemplos dos nossos educadores, que eles também não têm esse gerenciamento interno, ok? Então, no campo emocional, o que mais cansa? Achar que tudo que você sente é verdade. Você achar que tudo que você está sentindo é válido, é verdade. Aí você para analisar e você tenta entender. Gente, eu vou contar para vocês o quanto que eu sofri na minha vida para tentar entender e criar uma metodologia em cima do estado emocional. Me levou 10 anos. É muito tempo. 10 anos de estudo, tá? Só de estudo. Porque antes desses 10 anos de estudo, eu era uma vítima que vivia na sofrência, vivia sofrendo. Eu tinha ataques de pânicos horrorosos, qual eu ia para o hospital com ataque de pânico, com palpitações e formigamentos e quase para desmaiar, e médico nenhum nunca achou problema nenhum. Era tudo na minha cabeça. Foi daí que eu fui de fato fazer uma faculdade de educação emocional, porque eu não aguentava mais que médico nenhum conseguia me ajudar. Aí eu fui lá, resolvi estudar para eu tentar me ajudar.
Sucesso, eu consegui. E é por isso que hoje eu estou aqui tentando ajudar também aqueles que se identificam com esse grande problema que eu tive na minha vida. E é muito normal, ok? Os meus primeiras especializações, os meus primeiros clientes 100% de sucesso foram todos em cima de ataques de pânico, justamente por isso. Só quem sabe, quem passou, entende a seriedade e a infelicidade que é isso. Pois bem, então o número 1 para você tentar descansar do cansaço emocional é não acredite. Literalmente, não acredite na maioria do que você está sentindo, ok? Isso é ciência pura, em metodologia, virando comprovação científica, né? A gente, é o que eu faço nas minhas pesquisas inteiras, é comprovar essas metodologias. Não acredite em tudo que você sente. Sentir não é intuição. Intuição é uma fonte inteligente muito profunda e muito sábia, o qual a gente precisa desenvolver quando a gente deixa de ser cansado, em todos esses âmbitos aqui que eu tô compartilhando com vocês. Quando a gente descansa nesses âmbitos todos da saúde, porque não adianta fazer num só, ok? Tem que ser em todos. A sua intuição, ela tem espaço. A inteligência, ela começa intuitiva, né? Que eu chamo de inteligência vibracional. Ela começa a nascer. Aí sim, você consegue distinguir exatamente o que é um sentimento de uma intuição. Não confie nos seus sentimentos. E isso é um grande mito. O pessoal da espiritualidade, o pessoal da autoajuda, tem muitos psicólogos, tem muita pessoa da nova era, enfim, aí, do pessoal assim, né, que fala muito, sinta, se você tá indo no caminho certo, você sente. Nossa, isso é perigoso. Muito perigoso. Então, assim, essa informação que eu tô conversando, que eu tô compartilhando aqui com vocês, é a minha vida de estudo, né? E para mim, eu consegui me curar, né, dos meus problemas mentais, dos meus ataques de pânico, e eu consegui ajudar muitas pessoas. O meu trabalho ainda, ele é pequeno para potencialidade que a gente pode estar alcançando. Eu consegui, através do programa Autofagia Detox, trazer um grupo de terapeutas que acompanham o meu trabalho, que estão coerentes com os princípios do PED, que vivem o trabalho e que me ajudam, e juntas, como time, nós ajudamos maiores números de pessoas a passar por essa transformação juntos. Porque fazer esse trabalho 1 no 1, como eu fazia antes, não rendia. Porque quantas pessoas eu conseguia ver no dia? 8, 10 no máximo, né? E eu trabalhava 5, 6 dias na semana vendo essa quantidade de pessoas. Assim, tem que amar, né? Tem que amar muito para conseguir fazer essa quantidade, mas eu conseguia porque de fato é o meu propósito, né? Eu acredito muito nisso, porque salvou a minha vida e eu embasei tudo estudando essa salvação e estudando depois a salvação das pessoas que eu facilitei, né? Então, vale a pena você, no mínimo, tentar, e logo aqui a gente já vai falar das dicas para conseguir descansar de todo esse cansaço físico, mental, emocional. Então, o próximo é o energético. Emocional, só para terminar. Não acredite. Quando você desacredita em tudo que você está sentindo, dá um alívio, porque assim, uau, sabe? Nem tudo que eu sinto é verdade, nem tudo é o que está acontecendo, é o que vai acontecer. Principalmente quando é sobre os outros, porque daí a gente entra naquela adivinhação, o que exatamente o outro tá sentindo, tá pensando, está fazendo a favor ou contra nós, sabe? Se a gente se preocupa em gerenciar somente o que nos cabe, a gente não tem nem tempo para ficar analisando o que é que tá vindo do lado de lá. Porque isso aqui já dá tanto trabalho que, na verdade, o que o outro está
processando, de fato é dele, o meu é meu, e se fosse assim sempre, a gente mudaria o mundo, porque daí aquilo que te cabe você tá realmente fazendo. O campo energético para mim tudo é o meu favorito, tudo que eu tô falando aqui é meu favorito, mas essa parte do campo energético, por uma cientista como eu, é muito interessante, porque cientistas, na verdade, essa cultura da ciência, da academia, ela negou muito a parte energética, né? Até hoje as pessoas céticas, elas escutam isso e elas não entendem que energético é ciência. Que a gente está falando aqui de movimento atômico, de átomos, a gente está falando de moléculas, a gente está falando de células. Todos esses micro, nano-organismos que eles vivem, eles fazem que a gente não vê, eles estão aqui literalmente transformando a matéria, né? Ou destransformando, mas com certeza está tudo em movimento. E é só porque a gente não vê que a gente acha que não existe. Então vamos lá. O campo energético, gente, eu não sou religiosa, eu não sou espiritualizada, eu não me envolvo com nada disso. Já me envolvi, já fui na minha adolescência, eu era muito curiosa, na minha família não é religiosa, eu pedi para ir para a igreja, para fazer catequese, para ser católica, porque naquela época eu gostava de ir para a igreja, mas eu também ia com os luteranos que a vizinha ia, porque era minha coleguinha de colégio, eu também fui para os evangélicos, porque era minha outra amiguinha família que ia, eu cheguei a ir lá pro candomblé, né? Todo mundo de branquinho, dançando, incorporando, eu também fui. Eu fui estudar a Seishonoye, uma filosofia japonesa que até hoje eu acho muito legal, né? Depois, no final da minha adolescência, eu fui muito pro budismo. Então, assim, eu já trilhei esse caminho, foi bem interessante, me serviu, great. Depois que eu comecei a estudar a ciência, de fato, eu vi que a ciência e a parte energética científica, ela é tão maravilhosa, que para que eu vou ficar estudando crenças, acreditar, não acreditar, que envolve fé, envolve querer crer? Não precisa disso. Eu posso crer naquilo que eu consigo, que está sendo comprovado, e isso me bastou, tá bom? Não tô julgando quem crê, quem acredita, que lindo, tá? Não vamos nem entrar nesse debate. Então, o campo energético que eu tô falando é o campo energético científico. Então, o que acontece? O âmbito físico, o mental e emocional, todos esses três campos que a gente acabou de falar, eles têm o seu componente energético vibracional. As nossas células, elas vibram, elas se comunicam uma com a outra através de vibração, né? Inclusive, elas têm organelinhas em volta da membrana celular que passa essas vibrações, e é assim que elas vão se comunicando, né? A comunicação celular, ela é importantíssima para a nossa saúde, importantíssima. Dependendo do que a gente está comendo, elas trocam informação, né, de tudo que elas receberam daquele alimento, do que está acontecendo ali dentro do núcleo celular, elas trocam informação com as outras células, né? E essa comunicação celular, o que ela vai fazer? Ela vai comunicando, né, para tudo isso aqui no campo físico que eu tô falando. E isso vai denominando a nossa saúde, a nossa imunidade, as nossas condições de lutar contra vírus, bactérias, doenças, patologias, certo? Comunicação celular é importantíssimo. No programa Autofagia Detox do PED, a gente te leva nessa vivência e você começa a perceber, a aprender sobre essa comunicação celular de um jeito muito leve e de um jeito muito único, porque cada vivência é única, né? A gente compartilha a informação e aí cada um vive do seu jeito esses estudos. Ok, no campo mental, como eu já falei antes, cada pensamento tem o seu X vibracional, o seu número vibracional, né? E isso também tem
peso energético ou tem leveza energética. Aí você julga o quanto que você sente esse cansaço mental. Eu não posso responder por você, mas com certeza eu sei no meu corpo exatamente quando que eu tô pesada, no físico, no mental e no emocional. E aí eu sei, opa, peraí, eu tô cansada, o que tá acontecendo? Deixa eu fazer um check-up aqui, ok? O campo energético, ele é a soma de todos esses cansaços, esses pesos vibracionais tóxicos que nos cansam, o nosso corpo, o nosso processamento mental, o nosso estado emocional. Então, o que eu chamo de campo energético é literalmente a soma desses sistemas todos, que é exatamente o que as nossas células estão se comunicando. Vocês sabiam que tem estudos interessantíssimos que já comprovam que a telepatia, né, de uma pessoa para outra, aquela história, eu pensei na pessoa, a pessoa me liga, né? Ou o bichinho já vai, o gato já vai para a janela esperar a pessoa nem apareceu na esquina, o gato já sabe, ou o cachorro já sabe que aquela pessoa está vindo. O que é isso? É o campo vibracional, é o seu campo energético, né? Porque ele expande. A gente se comunica através desse campo energético. Nós, como um ser de milhões e milhões e milhões de células, a gente se comunica desse jeito. Por quê? Porque aqui dentro a gente também está se comunicando desse jeito. As nossas células, elas se comunicam assim. Então, nosso campo energético aqui, o qual a gente não vê, ele está se comunicando assim com o quê? Com o mundo. Com o mundo. E é por isso que a coletividade, ela acaba se influenciando muito, te influenciando muito, né? Uma nação inteira com medo de alguma coisa, tu acaba te contaminando, tu fica com medo também. E assim vai, ok? Então, assim, o nosso campo energético é a soma do físico, do mental e do emocional. Então, assim, não é algo aleatório que simplesmente vai ser iluminado do nada, tu tem iluminação energética. Pode ter uma ótima comunicação energética, se você gerencia e tem responsabilidade, né, de tudo aquilo que você se alimenta no campo físico, mental, emocional. E aí o resultado é uma boa comunicação energética sua com você e com o mundo. Ok, vamos lá. Dicas porque eu quero terminar com uma pequena meditação, então vamos ter que correr. Primeiro, no âmbito físico, a minha dica número 1, fuja dos produtos naturais processados. Eu sei que é difícil, eu sei que no mundo de hoje tudo é rápido, tudo é fácil. Eu sei que é só ir na lojinha natural maravilhosa e comprar aquele bolo sem glúten, sem açúcar, sem não sei o que. Mas ó, se você conseguir deixar de comer só um pouquinho, não precisa cortar de vez, porque o ser humano, a gente não tem o costume do hábito, de quebrar hábito, é muito difícil. É por isso que no programa a gente faz todo mundo junto por 12 dias, junto com as terapeutas que te carrega pela mão e vai te ajudando a passar por isso emocionalmente falando, que é difícil. Cada hábito que a gente quebra memórias emocionais, né? Que fez com que a gente ficasse com aquele hábito em primeiro lugar. Então, assim, se você conseguir quebrar esse hábitozinho, tá? Em vez de ir lá e comprar o bolinho sem açúcar, sem isso, sem aquilo, tenta não, compra uma fruta, compra uma coisa fresca. Tenta, só diminui um pouquinho, só porque esse um pouquinho vai causar já um grande impacto nos seus níveis de energia. Você já vai começar a deixar desse cansaço, de sentir esse cansaço. Comida processada no campo físico é o que mais cansa, a gente já falou isso lá no início da live, tá? Então essa é a minha dica principal, tem várias dicas, mas eu tive que escolher as principais que eu acho. Então, número 1, do campo físico, para combater o cansaço, coisa pronta, não. Se acostume, pelo menos alguns dias da semana, a ir pro fresco. Por exemplo, toda quarta-feira eu não vou comer nada de pacote, nada processado. Pega a cenoura inteirinha, lava, come.
Come, come, come. Só come a cenoura. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que talvez você não goste, eu sei que talvez você queira com todas as suas forças comer o bolinho, mas só tenta, porque se você conseguir quebrar esse hábito uma vezinha só, você já está abrindo uma janela de possibilidades para sua saúde, ok? E a gente começa assim, um passinho por vez, certo? Alright. Do campo mental. Do campo mental, o que vai te deixar de ser um pouco menos cansado é a postura positivista. Por incrível que pareça, ser super positivo cansa tanto quanto ser super negativo. Tá? Inacreditável, mas é acreditável. Dentro da ciência, da metodologia de gerenciamento interno, onde a gente vê resultados reais. Ok? Isso não quer dizer que você não precisa acreditar, ter esperança, sonhar com uma vida linda que você quer sonhar. Não tem nada a ver com isso, tá? O positivismo é aquela postura de que a pessoa acaba tapando o sol com a peneira e ela não tem poder de análise, de escolha nenhum, porque o que prevalece é que vai ficar tudo bem. Não, perdoa essa pessoa pode fazer o que quiser com você, porque você é um tapetinho lindo, você deita aí que ela pisa, senta e rola. Não, certo? Respeito, autorrespeito, isso não precisa ser uma postura positivista, é simplesmente respeito, é simplesmente baixa um pouco o positivismo todo histérico e traga para uma medida onde você consegue analisar as polaridades, ok? O extremo positivismo, ele é tão prejudicial que o negativismo, ok? Porque assim, ó, os dois são extremos que a gente está apegados e atrelados. E o lindo da coisa toda, que te faz diferença e te traz benefício no teu bem-estar psicológico, é de fato estar desapegado de tudo isso e aí sim escolher o que é que mais te beneficia para a sua saúde. E nem sempre o que te beneficia para a sua saúde é o que te mais dá prazer, ok? Ok. Minha dica número 1 do teu âmbito emocional. Ahá! Sabe aquela história que eu sou super sincera, que eu falo na cara o que eu quiser, que eu vou pegar e vou lá e desabafo pra pessoa e falo, e acha que, eu sou assim, eu vou lá e desabafo e aí eu me sinto bem? Você sabe essa coisa aí da gente falar na cara da pessoa? Ai, a Letícia trazendo os mitos, né? Então, o que acontece quando você fala algo importante que te causa uma ansiedade emocional, que te causou dor para outra pessoa? O que acontece com isso? Você tá falando para você em primeiro lugar. Tudo aquilo que a gente fala para outra pessoa sobre ela mesma, sobre a dor que ela causou, sobre a sofrência, sobre o quanto que tá difícil, papapá e a historinha vai. Se você souber que, em primeiro lugar, tudo isso que você tá falando para aquela pessoa, você está falando para você se escutar, você está falando para você se entender, porque o que você está passando no seu âmbito emocional perante aquela pessoa, ele é um processamento seu. Para aquela pessoa pode ser verdade ou não, pode ser sim que de fato ela te magoou ou não, pode ser que sim ela te deva desculpas ou não, e ok, se ela ver isso, vocês conversarem, que lindo. Mas se você tiver a intenção de falar para aquela pessoa, justamente para você conseguir se analisar, você está falando para ela, mas você está falando para você através dela, ok? Você vai resolver metade dos seus problemas ou mais, porque a maioria desse papinho, dessas mágoas e dessas histórias emocionais de você com o mundo é sobre você com você. E a maior parte disso é a fantasia mental, o estado emocional vulnerável, vítima de um processamento mental desgovernado, é que causou você ter toda essa percepção. Ok?
pode ser que não seja nem um pingo de verdade. E aí você vai, a pessoa acaba não entendendo o que você tá falando, porque você tá lá despejando, falando, a culpa é tua, eu me magoei, eu tô assim por causa de você, certo? E aí o que acontece? Você não está tendo a responsabilidade de fazer aquilo que te cabe, que era o seu gerenciamento interno. Ok, essa pessoa, ela está envolvida na história interna sua? Está. Você pode falar para ela? Você pode. Mas não aponte o dedo e fala que é a culpa da pessoa. Nada que acontece dentro de você é culpa do mundo. Nada versus nada igualmente a nada. Nadinha de nadinha. É você com você. Sempre você com você. Você pode sim. E eu sou eu como terapeuta, trabalho com isso há anos, eu sou muito fã da conversa. Então, por exemplo, até recentemente, ontem, eu resolvi um problema com uma amiga querida minha, eu liguei para ela e falei, olha só, fulana, o negócio é o seguinte, faz 3 anos que eu tenho 3 situações que aconteceu entre eu e você que me deixou assim, assim, assado. E eu nunca te falei nada porque eu tentei passar por cima, perdoar, tá tudo certo. Só que agora que aconteceu a 3ª vez, eu percebi que não dá, não é legal. Eu quero te falar que não é legal pra mim. Só que eu tô te falando isso não é pra te culpar do fato de que não é legal pra mim. Eu tô te falando isso porque eu gostaria que você soubesse que eu esse tempo inteiro fiquei com essa impressão de você, né? E eu não quero me sentir assim mais, eu não quero ter essa impressão sua. Você me ajuda a desconstruir essa impressão que eu tive? Foi muito legal. 2 horas de conversa, uma desconstrução de impressões, a amizade continua linda e a sofrência acabou. Me demorou um certo tempo, me demorei, mas enfim, somos humanos, né? Apesar de eu estudar sobre isso, ser pesquisadora sobre isso, eu sempre estou aprendendo, estudando, analisando e ajudando também. É por isso que eu tô contando essa historinha aqui pra vocês, porque vale a pena tentar. Então, essa é a minha dica número 1 no campo emocional, sobre o cansaço emocional. Ai, que a gente tá cansado de sofrer, a gente tá cansado de estar nesse up and down, né? Esses altos e baixos. Puxa, eu tava tão bem ontem, eu tava tão positiva, a vida tava tão linda e agora eu tô aqui toda desanimada, mas que saco. Por que que isso acontece? Não era pra ser assim. Isso cansa. Então, dá um passo, né? Fora desse spectrum, dessa polaridade, calma lá o coração, desapega dessas verdades, ok? E analisa de um outro ângulo. E que outro ângulo que é esse? Haha! É o ângulo da comunicação celular, é o ângulo do campo energético, é o ângulo da inteligência vibracional, é o ângulo da intuição. Que cada vez mais, graças a Deus, eu estou desenvolvendo isso na minha vida, depois desses anos todos gerenciando, estudando, pesquisando, caindo, levantando, nos campos físico, mental e emocional. Hoje eu estou orgulhosa para mim, comigo, de mim mesma, dizer que a minha energia ela vai muito para minha comunicação energética, minha comigo e minha com o mundo. E é muito legal poder contar com essa inteligência, porque você não tem dúvida, não é aquela história, ah, será? Não tem. Intuição não tem dúvida, a intuição ela é. E é uma inteligência criativa, infinita, e ela tá sempre ali para você acessar, se você não está nessa situação cansada, intoxicada, entupida, nesses campos todos que a gente